Eu acredito que essa mensagem que nós vamos compartilhar hoje, no final dessa série, ela é uma resposta do Senhor para você, naquilo que você precisa recomeçar. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Diga amém. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 17 e o versículo de número 18. Bem vedes vós a miséria em que nós estamos. Jerusalém, ela está assolada, as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, em vergonha, significa isso. Então eu lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Olhe para mim, ó. Eles se esforçaram para o bem. Eu poderia aqui acrescentar: eles se esforçaram para o recomeço. Eles se esforçaram para o recomeço. Para você viver o recomeço que Deus quer proporcionar, você vai precisar de se esforçar. Não tem como acontecer um recomeço se você não der um pouco mais de si, se empenhar mais. Para que eles pudessem recomeçar a história de Jerusalém que havia sido destruído, eles precisaram de se esforçar para isso. Eu quero já começar antes de orar dizendo: é necessário que você se esforce para que o recomeço aconteça. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos para nós orarmos. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós consagramos este momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós honramos ao Senhor e a Sua palavra. Pedimos encarecidamente: fala conosco, Pai. Traz a resposta, traz a direção, e usa a minha vida fazendo com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua poderosa palavra. Que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado nessa noite. Nós oramos juntos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Nesse texto, Neemias está chamando o povo para recomeçar. Ele está dizendo: é possível recomeçar. Vocês aceitam recomeçar? A pergunta que Deus está fazendo para você é: você aceita recomeçar? A pergunta que Deus está fazendo é: você quer verdadeiramente recomeçar? Porque nós aprendemos nas mensagens anteriores de que o filho pródigo recomeçou. Em um certo momento a ficha cai, depois de passar por muitas dores e sofrimentos. A ficha cai e o filho pródigo decide, ele aceita recomeçar. Você aceita recomeçar? Se nós formos observar a mensagem que foi ministrada sobre Ruth e Noemi, depois de perda, depois de sofrimento, Ruth e Noemi, elas aceitaram recomeçar. Domingo passado falamos da história de Davi. Ele toma uma decisão errada.
E por causa da sua decisão errada, sofre ele, sofre a sua família e todo mundo que estava junto com ele. E depois de muita dor e sofrimento, Davi se levanta e ele decide recomeçar. Mais uma vez eu lhe pergunto, você quer mesmo recomeçar? Você está disposta a recomeçar, minha irmã? Você está disposto a recomeçar, irmão? Porque foi exatamente isso que Neemias, ele queria ouvir do povo. Vocês querem se esforçar para isso? Porque se vocês querem se esforçar para recomeçar, vocês vão precisar de vencer o medo de dar errado. O medo de errar novamente. Eles já haviam perdido tudo. Então se esforçar para recomeçar é vencer o medo de que pode dar errado de novo. Se esforçar para recomeçar é vencer o medo de se decepcionar mais uma vez. Porque se você não vence o medo de dar errado, o medo de se decepcionar mais uma vez, você não recomeça, você fica travado na mesma história. É mais um ano que você ficou parado na mesma situação, amarrada na mesma situação. Porque você coloca, como que eu vou recomeçar e sofrer tudo de novo? Neemias disse para o povo, vocês querem recomeçar? Então eles falaram, nós queremos. E vamos esforçar as nossas mãos para isso. Bom, existem algumas coisas que precisamos fazer nesse esforçar as mãos. Existem algumas atitudes que precisamos ter para recomeçar, que irão exigir de nós esforço, não são fáceis. Mas vale a pena. Esse esforço vale a pena. A primeira coisa que eu vejo Neemias, ele se esforçando, era perdoar os seus irmãos por tudo aquilo que eles tinham feito de errado, que acabou atraindo todo o ataque do inimigo que Jerusalém sofreu. Enquanto Neemias estava como copeiro do rei, o povo começa a se corromper, começa a se afastar de Deus, e em função de se corromper e de se afastar de Deus, então vem o ataque do inimigo e destrói Jerusalém. Neemias estava no palácio como copeiro do rei, e ele olha aquilo tudo e ele fala, tudo que estamos sofrendo, tudo que os nossos parentes, tudo que os nossos pais, que os nossos filhos estão sofrendo é por causa do erro de vocês. Ele não fica com isso no coração, ele se esforça para perdoar. Existem algumas áreas da nossa vida que, se nós queremos recomeçar, nós vamos precisar de liberar perdão. E isso vai exigir de nós esforço. Porque se você não liberar perdão, por mais que você começou uma nova série, você começou uma nova fase, a sua vida fica amarrada lá atrás. Você precisa perdoar, porque senão você não entra em uma nova fase, em um novo tempo. Você pode estar em uma nova geografia, você pode estar em uma nova casa, você pode estar em uma nova igreja, mas se você não resolver aquilo que não ficou resolvido lá atrás no seu coração, que gerou uma mágoa, você não recomeça bem. Isso vai exigir esforço. Neemias, ele libera perdão para os seus irmãos, mas ele também pede perdão. Ele pede perdão a Deus
e ele fala: Deus perdoa. Depois você vê isso em Neemias, no capítulo 1, ele diz: perdoa os pecados dos meus irmãos e perdoa os meus pecados. Porque talvez ele tinha uma culpa também. Por que ele estava como copeiro do rei e ele não estava em Jerusalém junto com seus irmãos? Então ele também pede perdão pelas suas falhas. Talvez você não é alguém que está precisando liberar perdão para quem te feriu, mas você é alguém que está precisando pedir perdão porque você feriu e a sua vida não recomeça porque você machucou alguém. Então você está travado porque você não consegue pedir perdão pelas besteiras que você fez. Aí você é aprisionado por fantasmas que não deixam você recomeçar. E aí a gente pedir perdão por alguma coisa de errado que nós fizemos, nossa, isso exige esforço. Isso exige esforço. Botar a cara e falar: me perdoa porque eu fui mal. Me perdoa porque eu agi errado. Exige esforço. O segundo ensinamento que nós podemos tirar com Neemias, faz parte do esforço para recomeçar, é o arrependimento verdadeiro. A prova que Neemias ele estava com arrependimento verdadeiro e o povo estava com arrependimento verdadeiro por todos os erros que eles cometeram é que eles começaram a trabalhar juntos. Neemias foi para Jerusalém para servir os irmãos em Jerusalém. O arrependimento ele mostra uma mudança de rota. O arrependimento, ele mostra uma mudança de atitude. Não tem como eu querer recomeçar e ficar triste, abalado e dizer: eu quero recomeçar, se não houver mudança nas minhas atitudes. Ô meu irmão, minha irmã, não existe recomeço se você continuar indo para o mesmo caminho que foi e que te arrebentou nos últimos anos. O recomeço é acertar as coisas, não cometer os mesmos erros. O recomeço é uma mudança de rota. Eu vou acertar para não ir no mesmo caminho em que eu quebrei a cara. É mudança. Por que nós não podemos dizer de que estamos recomeçando, mas voltando para a mesma série? Isso não é o recomeço que Deus quer para mim nem para você. No início da mensagem eu usei o exemplo de que a nossa vida é uma vida de recomeço, mas são recomeços para nos fazer subir de nível. E não recomeço onde você repete de novo a mesma história. Recomeço onde você repete de novo a perda de mais um ano. E aí vai começar outro ano e você vai dizer: eu vou recomeçar, mas é na mesma história. Eu vou recomeçar, mas é na mesma coisa. Aí o tempo vai passando, você vai envelhecendo e você não mudou nada. Porque o seu recomeço não foi o recomeço de Deus, foi o seu recomeço. Você quis recomeçar na sua história e não recomeçar na história que Deus desenhou para você. O recomeço passa pelo arrependimento. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É se arrepender dos maus caminhos. Pastor, e quais são os maus caminhos? Os maus caminhos são aqueles caminhos que você entrou por sua própria vontade, para satisfazer suas próprias vontades. Esses são os maus caminhos. E me arrepender dos maus caminhos é eu mudar de caminho, é eu acertar o caminho. Porque senão eu vou repetir de novo a 8ª série. Dá uma incomodada no vizinho do lado e fala bem assim: você não vai repetir de novo não, né? Fala para ele.
Irmão, repetir de ano é ruim demais. Eu repeti a 7ª série. E quando eu voltei o ano, aí eu já estava grandão e era um monte de pivetinha assim. Eu falava, meu Deus do céu, eles ficavam olhando para minha cara assim, repeteco, é ruim demais. Vocês têm cara tudo que repetiu de ano, né? Olha a cara dos indivíduos ali. Tem gente que ali, no mínimo, repetiu 3. Mas, irmão, é muito ruim. Repetir de ano é ruim. Tem gente que está repetindo de ano na vida. E todo mundo fica olhando para sua cara e vê, de novo. A mesma história, de novo. De novo. Mais uma vez. Ei, quando você vai recomeçar de verdade, mas recomeçar com uma novidade de vida, com uma nova história, contando algo novo que Deus está realizando e que você está experimentando, é recomeço de algo novo, irmão. E isso exige esforço. É por isso que quando Neemias fala, o povo responde: nós vamos esforçar as nossas mãos para o bem. Se eu quero me esforçar para recomeçar, eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Neemias foi para Jerusalém, ele assumiu a sua responsabilidade de começar a colocar as coisas em ordem. Se eu quero recomeçar, eu preciso assumir a minha responsabilidade e fazer o que eu preciso fazer o que precisa ser feito, gente. Olha, não tem recomeço se você transferir responsabilidade. Você sabe, pastor, é muito difícil eu começar porque a minha família não me ajuda. É muito difícil eu começar porque ninguém na igreja me ajuda. Porque lá no meu trabalho ninguém me dá oportunidade. É tão difícil, a vida para mim é tão difícil. Ei, para com isso, irmão. Assuma a sua responsabilidade. Você é o responsável pela sua vida e pelo que acontece na sua vida. Então existem algumas áreas que para Deus restaurar, você precisa assumir a responsabilidade, se levantar e fazer o que precisa ser feito. Se levantar e ajustar o que precisa ser ajustado. Neemias foi lá para Jerusalém. Ele falou: vou assumir a minha responsabilidade. O quarto ensinamento, para podermos recomeçar se esforçando, nós vamos precisar abandonar, abrir mão de algumas coisas que atrapalham o nosso recomeço. Neemias estava no palácio, ele era copeiro do rei, a sua terra natal havia sido destruída, lá tinha parentes seus, e ele no palácio, ele pensa em recomeçar. Só que para recomeçar, Neemias, ele tem que abandonar o palácio. Ele tem que abrir mão de ser copeiro do rei e voltar para sua terra natal. Sabe, irmãos, existem recomeços que Deus tem preparado para nós, que eles não acontecem porque nós não abrimos mão ainda daquilo que Ele está pedindo para nós abrirmos. Como você quer recomeçar com a visão que Deus tem para você, se você não abre mão da visão que você desenhou para você?
Então Neemias abandona. Se você parar 2 minutos para pensar, você vai ouvir Deus dizendo o que Ele quer que você abandone. Sabe que para recomeçar, algumas amizades nós vamos precisar de abandonar. Para recomeçar, alguns ambientes que nos atrapalham de viver o recomeço, nós precisamos abandonar. Para recomeçar, nós precisamos abandonar algumas bandejas que o inimigo colocou na nossa frente e elas estão nos segurando. São tentadoras, nos enfeitiça. E por serem bandejas tentadoras que nos enfeitiçam, nós ficamos, o recomeço de Deus está para cá e nós ficamos enfeitiçados aqui. E um culto como esse é Deus fazendo as escamas dos nossos olhos caírem e Ele dizer: pare de ficar olhando para essa bandeja que te enfeitiça e olhe para o recomeço que eu tenho para você. Tenha coragem e faça o que precisa ser feito. O seu recomeço, ele passa por isso. O quinto ensinamento, com a vida de Neemias, para podermos recomeçar, é abrir mão do orgulho. Neemias, ele mostra que ele não tinha nenhum tipo de orgulho e mostra para os seus irmãos que eles também não poderiam ter orgulho porque iria atrapalhar todo o processo de reconstrução de Jerusalém. O orgulho poderia atrapalhar a unidade necessária para a reconstrução acontecer. Quando você vê uma família que ela está precisando de recomeçar, se ela se deixar ficar amarrada pelo orgulho, o recomeço não acontece. Quando você vê uma pessoa que precisa recomeçar a sua trajetória ministerial, o seu chamado com Deus na igreja onde Deus lhe plantou, o seu chamado na célula, se a pessoa não tratar a questão do orgulho, ela não recomeça. Então eu preciso abrir mão do orgulho, porque eu preciso trabalhar junto com as pessoas. Eu vou precisar da ajuda das pessoas. Não tem como reconstruir Jerusalém, recomeçar a história dessa cidade, se não trabalharmos juntos. Não tem como iniciar um projeto de reconstrução de algo que foi destruído pelo inimigo, se não abrirmos mãos do orgulho e dermos a mão para trabalharmos juntos. Então pense, quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida para te ajudar a reconstruir e a recomeçar? Abra a mão do seu orgulho e dê a mão a elas, porque é lindo o que Deus tem para fazer na sua vida através de todos o que Ele está levantando para te ajudar. Aleluia!
Peça ajuda. Não deixe o seu orgulho impedir você de pedir ajuda. Às vezes, alguém fala, eu não peço ajuda para ninguém, cansei de pedir ajuda. Orgulho. Porque talvez a ajuda que você queria era uma ajuda da sua maneira. Então, como a ajuda não veio da sua maneira, você achou que não estavam te ajudando. A ajuda que vem de Deus para nós não é da nossa maneira, é da maneira dele. Vocês já ouviram aquela história de uma pessoa que estava se afogando? E ela fez uma oração pedindo, Deus, envia ajuda. Deus envia o socorro. Deus estende a sua mão e me tira que eu estou morrendo afogado. Aí passa um barquinho lá. E a pessoa diz, vou te ajudar. Jogar uma corda para você. E ele diz, não, porque Deus vai me ajudar. Ele estava esperando a mão de Deus tirar ele. Passa um navio. Vamos jogar uma boia para te ajudar. Não, não precisa, Deus vai me ajudar. Um helicóptero está voando perto e diz, vamos mandar aí para poder socorrer você. Ele diz, não, Deus vai me ajudar. Todo mundo vai embora. E ele morre afogado. Porque ele estava esperando Deus ajudar, mas do jeito dele. E não na maneira como Deus estava enviando. Posso te falar? Deus está enviando ajuda das mais diversas formas para você. Só que você está rejeitando porque não é a ajuda do jeito que você quer. E você vai acabar morrendo afogado, sem recomeçar a sua história. Sabe qual um outro ensinamento que eu aprendo com Neemias nessa história de recomeço? Aqui no capítulo 2... fala de dois camaradas, chamados Sambalate e Tobias, endemoniados. Você conhece alguém endemoniado por aí? Coça a cabeça e fala, ai, ai, ai. É os enviados do capeta que vem assim, né? O Neemias está trabalhando, todo mundo se esforçando para reconstruir os muros. Todo mundo trabalhando para o recomeço acontecer. E aí dois camaradas, Sambalate e Tobias, eles são usados pelo inimigo e eles querem arrumar uma fofoca para que Neemias parasse de construir, de recomeçar aquilo que Deus tinha mandado ele recomeçar, para descer e resolver participar da fofoca. Leia o capítulo 2. Neemias está lá trabalhando, todo mundo se esforçando, querendo recomeçar, reconstruir, e de repente alguém manda um recado, olha, Sambalate e Tobias estão com uma carta lá e eles querem que você desça para resolver um problema, Neemias. É uma fofoca grande, Neemias. Sabe o que Neemias manda responder? Diga para eles que eu não vou descer para participar de fofoca, porque eu estou participando de uma grande obra de recomeço. Eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar. Você precisa recomeçar, irmão. Você precisa recomeçar, minha irmã. Então pare de ficar dando ouvido para as fofocas que só desanimam e esfriam seu coração. Pare de querer ficar sabendo o que disseram a seu respeito, o que estão escrevendo a respeito de você. Isso vai te ajudar e te encorajar a recomeçar, ou vai ficar atrapalhando o seu recomeço, porque abala suas emoções. Qual é a sua decisão? Descer para participar do nível baixo da fofoca, ou continuar a esforçar as suas mãos para viver o recomeço que Deus está chamando você para viver? Qual é a sua decisão?
a nossa escolha precisa ser: eu não vou descer, porque eu quero recomeçar. Neemias, ele renova a aliança com Deus e faz o povo que tinha se distanciado de Deus também renovar a aliança com Deus. O recomeço que você quer experimentar passa pela renovação da sua aliança com Deus. Em algum momento você pode ter quebrado essa aliança com Deus, você até continua como servo de Deus, mas você quebrou uma aliança que você fez com Deus em algum momento. Pense. O filho pródigo não deixou de ser filho porque ele se distanciou da casa. Ele continuou sendo filho, mas ele estava sendo um filho com uma aliança quebrada. Então, às vezes, nós estamos até mesmo dentro da casa, mas sabemos que quebramos alguma aliança com o Pai. E o que precisamos fazer para recomeçar é renovar a aliança. Renovar com Deus a aliança que em algum momento pode ter sido quebrada. Renovar, irmão. Neemias renovou e levou o povo a renovar a aliança. Renove a aliança com Deus. Renove a aliança com a sua família. Renove a sua aliança com a sua igreja. Renove a sua aliança com seus irmãos. E aí então estarás preparado para uma história linda e poderosa de recomeço. Eu creio de que depois dessa série e desse período de jejum, muitas pessoas estarão sendo promovidas de série. O seu recomeço não é um recomeço para voltar na história, é um recomeço para experimentar uma nova história. Por favor, fique de pé. Sabe um texto da palavra de Deus que eu amo muito, e ele é muito oportuno para esse momento. Filipenses capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo diz que ele tem por certo, ele tem certeza, ele tem convicção de que aquele que um dia começou a boa obra, ele é fiel para levá-la até aquele grande dia. Pode aplaudir a ele. Ele é fiel. Por isso que venham os recomeços.